Ok. Ok, 2. Olá, meus irmãos, graças a paz. Vocês estão me ouvindo bem aí? O pessoal aí atrás está me ouvindo bem? Ok? Abra sua Bíblia no livro de Romanos aí, por favor. Romanos capítulo 7 e Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 7 e depois Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 7, verso 24, verso 25 e Romanos capítulo 8, verso 1. Tá bom? Os irmãos acharam aí? Amém? Como o presbítero Gerson já comunicou, a igreja de Limoeiro está nesse processo de transição, né? Onde ela passa a ser congregação aqui da nossa primeira igreja, Congregacional de Carpina. Ainda vamos ter uma assembleia para que seja oficializado, né, e tratado aqui junto com os irmãos. E, portanto, a ausência do pastor Ailton está justificada, tá bom? Temos essa incumbência de substituí-lo hoje aqui. Romanos capítulo 7, do verso 24, verso 25, e Romanos capítulo 8. Diz a palavra do Senhor: Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Romanos capítulo 8, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Até aí. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pedir que o Senhor nos ajude na compreensão desse texto. Em nome de Jesus. Senhor, nós estamos diante de Ti nesse momento. Deus, Tu conheces nossas limitações. Não só pelo fato de estarmos aqui. Se não for o Teu Espírito, oh Deus, a Tua graça, a gente nem estava aqui na verdade. É o Senhor que nos sustenta. É o Senhor que nos conduz. Foi o Senhor que nos trouxe aqui nessa noite. E peço que o Senhor, por intermédio da Sua palavra, esta sim é a verdadeira profecia, que o Senhor fala aos nossos corações. E que o Teu Espírito aplique a Tua palavra em nossos corações. Que o Senhor tire os ensinamentos desta passagem, a fim de que haja edificação em nossas vidas. Que isso resulte na nossa vida prática. Deus, que nossa mente, o nosso coração, ele seja cativo agora ao trono da graça. Que o Senhor glorifique o Seu nome. Afinal de contas, essa igreja é Tua, Senhor. Portanto, todo o mérito, toda a honra, toda a pompa, toda a exaltação seja tributada somente ao Senhor Jesus Cristo. Obrigado por essa oportunidade, Senhor. Que o Senhor repreenda qualquer falha na comunicação. Nós reconhecemos que somos falhos e pequenos, mas o Senhor não. O Senhor é o Deus criador de todas as coisas e Senhor dos senhores. Portanto, ó Deus, nós te agradecemos por isso e nós te pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, hoje não vai ter história. Eu não vou contar uma história hoje, tá? Fica para a próxima oportunidade. A gente sempre costuma contar uma ilustração que corrobora com a ideia que a gente acha que o texto tem a nos ensinar. Mas o tema que eu irei tratar com os irmãos aqui nessa noite, que nós iremos tratar, e pensar um pouco é o seguinte: Deus e a lei, Cristo e eu. Esse é o tema. Deus e a lei, Cristo e eu. Meus irmãos,
Para que a gente entenda Romanos, capítulo de 8, Romanos, capítulo número 7, é necessário a gente entender algumas coisas e o porquê do apóstolo Paulo ter escrevido essa passagem. Eu não li todo o capítulo 7, porque nós vamos trabalhar de maneira expositivamente esse capítulo, tá certo? Mas eu penso que existem lições preciosíssimas para nossas vidas nesse texto. Eu espero que você deixe sua Bíblia aberta, que a gente vai trabalhar de maneira expositiva. E o Senhor, com certeza, mas eu não tenho dúvida, que Ele vai falar aos nossos corações. Amém? Veja, meus irmãos, em primeiro lugar, a igreja aos romanos, ou a igreja de Cristo, que estava lá situada lá em Roma, era uma igreja que o apóstolo Paulo ainda não tinha visitado essa igreja. O apóstolo Paulo ainda não tinha ido presencialmente visitar essa igreja. E um dos motivos pelo qual ele escreve a carta aos romanos era porque ele tinha o desejo de ser enviado para desenvolver um trabalho missionário na Espanha. E você vai ver isso escrito lá em Atos, capítulo de número 20. A partir de Atos, capítulo 18, que é especialmente naquele momento onde ele se encontra com Priscila e Áquila, quando o imperador da época, que era o imperador Cláudio, baixou um decreto de que todos os cristãos judeus tiveram que sair do território de Roma naquela época. Veja, pelo o que tudo indica, Paulo tinha em mente o desejo de levantar donativos, ele tinha o desejo de levantar recursos para a sua ida à Espanha. Ele sabia que a igreja que estava estabelecida lá em Roma era uma igreja que poderia ajudar ele não só geograficamente, mas financeiramente, para que ele pudesse começar o trabalho de evangelização e o trabalho missionário lá na Espanha. Portanto, veja, a igreja aos romanos, nesse caso então, seria extremamente importante nessa sua empreitada. E o que é que o apóstolo Paulo faz? Ele escreve justamente a carta aos romanos, expondo e explicando o que é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Existia algumas notícias que corriam no meio do povo judeu de que o apóstolo Paulo seria um traidor dos costumes e da religião judaica. Vocês sabem que ele era um perseguidor da igreja de Cristo e que, portanto, o próprio Senhor Jesus Cristo, apareceu para Paulo e ali ele chama o apóstolo Paulo e diz que ele seria o pregador ou apóstolo dos gentios. Por conta disso, correu-se notícia de que o apóstolo Paulo estaria traindo os usos e costumes, toda a lei judaica e toda a religião que era praticada naquela época. Então, veja, era uma situação tanto quanto delicada para ele ir presencialmente lá na igreja de Roma. Mas veja, nos dias em que a carta aos romanos foi escrita, por volta entre 50 e 57 depois de Cristo, o imperador que governava na época, que eu falei para vocês, naqueles dias, era o imperador Cláudio, conforme está escrito lá em Atos, capítulo 18, do verso 1 ao verso número 3. Ele expulsou todos os cristãos que existiam lá em Roma. E foi exatamente nesse contexto, quando os cristãos estavam saindo em peregrinação de Roma para outras terras, que Paulo se encontra com Priscila e Áquila, que depois foram os seus auxiliadores no seu ministério missionário também. Então veja, meus irmãos, era um contexto muito, mas muito desafiador e difícil para o apóstolo Paulo. Foi daí então que ele escreveu a carta aos Romanos. Foi exatamente nesse contexto. Mas veja, depois de eu ter dito tudo isso, depois de eu ter exposto o contexto da carta aos Romanos para vocês, tendo ciência do contexto e da realidade daqueles dias que a igreja de Roma enfrentava, a igreja de Cristo que estava em Roma, tá? Não é a igreja romana. O apóstolo Paulo, ele escreve e expõe de maneira fiel o evangelho de Cristo. E como esse evangelho deve ser vivido. Veja,
ele apresenta todas as doutrinas basilares da nossa fé. Ele apresenta Cristo como aquele que morreu e ressuscitou, Cristo como sendo o fim da lei, e a partir do capítulo 12 em diante, ele aplica isso, como a gente deve viver de maneira prática. E aqui nós estamos diante da carta aos Romanos. Mas veja, em primeiro lugar, é importante que a gente entenda o seguinte: Paulo se apresenta como um servo de Cristo. Isso está lá no capítulo 1, no verso 1, e que, portanto, os seus escritos têm autoridade conferida pelo próprio Senhor. Ele diz: eu, Paulo, apóstolo de Cristo, servo de Cristo. Portanto, os seus escritos tinham a autoridade não só do Espírito Santo, mas foi alguém que foi outorgado pelo próprio Senhor. Você vai ver isso no capítulo 1. Ele nos mostra como Deus revela a sua justiça por intermédio do Evangelho. Deus se utiliza do seu Evangelho, da sua palavra, para revelar a sua justiça para todos aqueles que nele não crê. Mas não somente isso. No capítulo de número 3, eles nos mostra que a condição de todos os homens é a condição de pecador. E que, portanto, no capítulo 3, o verso número 23, o texto sagrado nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Capítulo 4 e capítulo número 5, o apóstolo Paulo nos mostra que a nossa justificação é pela fé somente. Nós somos justificados, mas por intermédio da fé em quem? Em Cristo Jesus. Portanto, nós chegamos no capítulo número 6, e agora o apóstolo Paulo nos mostra que por meio de Cristo e de sua graça, nós podemos viver debaixo, por intermédio de Cristo e de sua graça, nós agora podemos viver livres do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Deus, por intermédio de sua graça, com a morte e ressurreição de Cristo, ele nos liberta e nós não somos mais escravos do pecado. É importante eu falar para vocês que a igreja de Roma, a igreja de Cristo que estava em Roma, era uma igreja que predominantemente só existia o povo judeu. E vocês sabem que a mentalidade do povo judeu era uma mentalidade muito nacionalista. E quando nós chegamos no capítulo de número 7, para que a gente entenda todo esse desenrolar do que ele está escrevendo no capítulo 7, e quando ele chega no capítulo 8, é necessário que a gente volte lá para Êxodo capítulo 20. E você vai entender o que é que o apóstolo Paulo está querendo tratar aqui. Portanto, meus irmãos, dito isso para vocês, eu penso que o capítulo número 7, e essa parte, esse versículo 1 do capítulo número 8, a gente encontra de maneira perfeita aquilo que eu proponho a tratar com vocês nessa noite. Deus e a lei, Cristo e eu. Eu vou tentar traçar um paralelo aqui e mostrar para vocês por que é que Deus nos deu a lei. Quem somos nós perante a lei? E o que é que Cristo fez por nós? Amém? Até aí, ok? Vamos lá. Meus irmãos, quando nós chegamos no capítulo 7, nós temos esse desafio. E como eu falei para vocês, que a comunidade, o povo que vivia na igreja de Roma, era um povo judeu. Agora a gente volta para Êxodo, capítulo número 20. O que é que está acontecendo lá em Êxodo, capítulo 20? Na verdade, o que é que está acontecendo em Êxodo? Deus levanta Moisés. Moisés é um líder levantado por Deus, o qual Deus se utiliza para libertar o povo do Egito. O povo que outrora vivia em opressão, Deus agora liberta o povo. E o povo agora está em peregrinação pelo deserto do Sinai. Mas até então, chegarmos no capítulo 19, capítulo 20 do livro do Êxodo, o povo ainda não tinha as tábuas da lei. Eles não tinham o que nós chamamos de decálogo, ou os 10 mandamentos. Veja, a nação judaica, ou o povo de Deus, a nação de Israel, tinha em mente de que a salvação era algo nacionalista. Simplesmente que Deus só salvava os judeus. E o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele vem quebrar esse paradigma e dizer que tanto judeu como gentil estão em pé de igualdade diante de Deus.
Deus entrega as tábuas da lei a Moisés. Moisés desce para ver o que é que o povo está fazendo. E veja, o primeiro mandamento o povo já tinha quebrado. O que é que o povo estava fazendo? Adorando o bezerro de ouro. E o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Então veja, outro ponto importante que é interessante que a gente entenda é que a nação de Israel achava que o decálogo ou os 10 mandamentos era um caminho para a salvação. Ou seja, o que é que eles pensavam? Ora, é só a gente cumprir os 10 mandamentos, o rito da lei, e nós estamos aprovados diante de Deus. E o que é que o apóstolo Paulo está fazendo aqui no capítulo número 7? É como se ele estivesse diante de Moisés, lá em Êxodo capítulo 20, e vem dizer para o povo da igreja de Roma: não é bem assim que acontece, não. Deus nos deu a lei para uma finalidade. Eu vou mostrar quem são vocês diante da lei e o que é que Cristo fez por mim e por você. Então veja, e aqui nós estamos diante de Romanos, capítulo de número 7. Como eu falei para vocês, o apóstolo Paulo agora começa a falar como quem estivesse lá no Êxodo, capítulo 20. E veja o que é que ele começa. Veja a sua Bíblia. Romanos, capítulo 7, verso 1. Ele começa dizendo: porventura, ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Veja, meus irmãos, o que é que o apóstolo Paulo está fazendo aqui agora? Ele está escrevendo para aquele povo e está dizendo o seguinte: todo homem nascido de Adão está e é sentenciado pela lei de Deus. Todos nós, todos aqueles que são descendentes de Adão, estão subjugados e debaixo da lei de Deus. Então, essa mentalidade judaica de que pela obediência à lei era um caminho meritório para a salvação, o apóstolo Paulo está dizendo totalmente ao contrário. Todo homem nascido de Adão, ele está sentenciado à morte pela lei de Deus. E por que é que Deus faz isso? Aí ele vai usar agora a analogia do casamento para mostrar quem somos nós e o que é que Deus faz por intermédio da lei. Veja o que é que ele diz, verso número 2 e verso número 3. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas, se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, está livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Veja, o apóstolo Paulo sabia que o trato dos homens para com as mulheres naquela época era um tanto quanto diferente dos nossos dias de hoje. As mulheres não tinham, digamos assim, tanto valor. E quando ele traz essa analogia, mostrando que a lei não é um caminho meritório para a salvação, ele está ensinando à igreja de Roma que Deus tem um propósito em nos dar a lei. E o que é que ele está dizendo com essa analogia do casamento? O que o apóstolo Paulo está querendo dizer é o seguinte: todas as vezes que nós nos achegamos a Deus, mediante os nossos méritos e a obediência à lei, nós fracassamos, nós erramos, e a lei aponta o dedo em nossa cara e diz o seguinte: você é pecador. Nós não conseguimos nos chegar diante de Deus pelos nossos méritos. E por que é que ele usa a analogia do casamento? Eu gosto da ilustração do pastor Augusto Nicodemos, que um dia eu já falei aqui para vocês, que ele diz o seguinte: imagine uma mulher. A mulher está em casa, o marido sai para trabalhar, ela passa o dia todo em casa. Aí de manhã ela se acorda, ela limpa a casa, deixa a casa cheirosa, ela faz a comida, ela começa a fazer tudo bem direitinho, ela coloca um arroz no fogo, ela pega, se descuida, naquele esforço tão grande de agradar o marido, o arroz queima. Veja, aí como se não bastasse, ela continua e vai lá, coloca as roupas ali para passar e deixar tudo engomadinho para o marido, ela vai e queima a gola
da camisa do marido. Aí, como se não bastasse, termina o dia, o marido chega em casa. Aí, quando o marido chega e diz: rapaz, você é uma imprestável. O que você fez não vale de nada. Mas veja, meus irmãos, tudo que ela fez foi com o intuito de agradar o marido. Mas o marido olha para ela e diz: tudo que você fez não vale de nada, você está errada. O que é que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Todas as vezes que nós nos achegamos diante de Deus pelos nossos méritos, galgado em nossa sorte, em nossa suficiência, a lei de Deus nos coloca no canto da parede e diz: você é pecador. Você não tem condições de chegar diante de Deus. Isso é uma bomba no meio da arraial dos judeus, para mostrar que a salvação não é algo nacionalista. Portanto, todas as vezes que nós tentamos ou ousamos nos achegar diante de Deus pelos nossos méritos, a lei de Deus nos coloca no nosso cantinho e diz: nananina não, pecador. Não é pelos seus méritos. Mas não para por aí. Romanos 7 ainda vai bater muito na gente. Até chegarmos em Romanos capítulo 8. Mas aí, meus irmãos, qual é a solução então? Se nós nos esforçamos para agradar a Deus, se nós com nossos méritos não conseguimos obter a salvação, qual é a solução então agora? Volte seus olhinhos para o texto e veja o que é que diz o verso de número 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de quem? Para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Agora veja e deixa eu concluir a história para vocês. Vocês se lembram do marido que sempre aponta o dedo para a mulher e diz: tudo que você faz não dá certo, você é um imprestável, está tudo errado. Veja, mas nesse meio tempo ela conhece outro. Mas esse outro a entende, cuida dela com carinho. Esse outro, ele tem afago por ela. Ele está junto dela, ainda que com seus defeitos, ele está lá com ela. E a pergunta é: mas ela está casada com outro marido. Ela não pode se divorciar dele para unir-se a outro. Constitui-se adultério. O apóstolo Paulo está aplicando isso na relação de Deus e a lei e o seu povo. Então, qual é a solução disso? A solução é a morte de Cristo. E eu vou lhe explicar por quê. Na morte e na ressurreição de Cristo, Ele nos tira debaixo do jugo da lei e nós agora estamos junto com Ele. Então, aquele que criticava, apontava e dizia que você não serve para nada, Cristo, com sua morte e ressurreição, nos faz adentrar nos reinos celestiais juntamente com Ele. E aquilo que era impossível para nós, Cristo, na sua morte e ressurreição, nos faz adentrarmos na região celestial. Veja que coisa extraordinária. Nós não podemos agradar a Deus pelos nossos méritos, se não for a morte e ressurreição de Cristo. Veja, a igreja de Roma não tinha isso em mente. Era impossível eles conceber que pela morte e ressurreição de um homem, eles estariam debaixo do jugo da lei. Mas qual é o resultado da morte e ressurreição de Cristo? Veja o que aqui diz o verso número 5. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer é o seguinte: com a morte e ressurreição de Cristo, nós agora frutificamos para Deus. E a lei que outrora nos colocava no canto da parede e dizia que nós éramos pecadores, Cristo nos libertou do jugo da lei e nós vivemos hoje em Cristo. Veja, você já ouviu alguém dizer assim: rapaz, eu não gosto da lei de crente não, né? A lei dos crentes. Não existe. Existe lei dos crentes. Não existe, eu já falei isso quando
quando eu não era evangélico, né? Quando eu não servia Cristo. Mas não tem nada de lei de Cristo, meus irmãos. O que nós temos é Cristo, que morreu e ressuscitou por causa dos nossos pecados. Ele nos tirou debaixo do jugo da lei. E por que é que Cristo fez isso? Porque pelos nossos méritos não era possível. E quais são os resultados disso? Ele vai dizer: agora libertos da lei, nós frutificamos para Deus. Amém, meus irmãos. Isso é maravilhoso. Mas não termina por aí. O apóstolo Paulo agora, ele se antevém por se de repente surgisse alguma objeção no meio do povo romano. Você vai ver muito esse tipo de recurso o apóstolo Paulo usar na carta aos Romanos. Ele vai dizer muito assim, ó: que diremos, pois? E agora? O que falaremos acerca dessas coisas? Por que o apóstolo Paulo está fazendo essa pergunta retórica? Ele está simplesmente agora desenvolvendo e explicando aquilo que ele falou anteriormente. E essa pergunta que ele faz é se antevendo a algum tipo de objeção que poderia surgir no meio da igreja. Aí ela agora vai tratar acerca da lei e o pecado. Veja o que é que ele diz. Versículo de número 7. O que diremos, pois? A pergunta que ele faz é a lei pecado? Qual é a resposta de Paulo, meus irmãos? De modo, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissesse o quê? Não cobiçarás. Veja, e aqui você vai entender por que eu escolhi esse tema. Deus e a lei, Cristo e eu. E a pergunta que eu faço é a seguinte: por que é que Deus nos deu a lei? Qual o propósito da lei? O propósito da lei é qualificar o nosso pecado. Porque como o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó, nós não saberíamos o que era a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. E ele vai desenvolver mais na frente dizendo o seguinte: outrora sem lei eu vivia, e sobrevindo o preceito da lei em mim, eu morri. Ele não tinha conhecimento do pecado porque a lei não qualificava o pecado. Portanto, Deus deu a lei ao seu povo, e ali Deus qualifica o pecado e nos mostra que nós somos pecadores. Ele vai dizer: é a lei pecado? De jeito nenhum. A lei é um mandamento santo, bom e justo. Todavia, ela qualifica o nosso pecado e diz para você: você é pecador e nada mais. Tem uns coaches por aí que dizem assim: olhe para o seu irmão e diga, você vai vencer. Eu vou lhe dizer nessa noite: se você quiser apontar o dedo para o seu irmão, você diga assim: você é pecador. Se quiser, pode dizer, pode ficar à vontade. Mas a gente chega no verso número 8. O apóstolo Paulo diz o seguinte: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Porque sem lei está morto o quê? O pecado. Veja, a partir do verso 9 em diante, a gente tem aqui uma espécie de drama. O apóstolo Paulo é como se ele se sentisse encurralado. E quando nós chegamos no verso de número 24, faz sentido o porquê dele se sentir encurralado. Porque ele vai ver que não tem saída para ele. E só existe uma saída. E essa resposta já está na ponta da língua do apóstolo Paulo. E a gente vai ver isso depois. Ele diz que a lei, uma vez que revelada para ele, despertou nele toda sorte de concupiscência. Então veja, Deus nos deu a sua lei em primeiro lugar para revelar o seu caráter santo. A lei revela que Deus é santo, santíssimo, puro. Ele é o Deus criador de todas as coisas. Mas em segundo lugar, a lei nos mostra que nós somos pecadores. E que somente um, pela obediência da lei, conseguiu agradar o Pai, que foi Cristo Jesus. Portanto, a lei serve para revelar aquilo que há mais de podre em nosso coração, porque ela qualifica o nosso pecado. Nós não saberíamos o que era adultério se a lei não dissesse, não adultere. A gente não sabia o que era roubar se a lei não dissesse, não roube. A gente não sabia o que era pecado desejar a mulher do próximo se a lei não dissesse, não deseja a mulher do seu próximo. E diga-se de passagem que a aplicação de Cristo acerca da lei é algo muito mais profundo do que a nação de Israel interpretava. Porque Cristo vai dizer o seguinte: se você olhar de maneira impuro para outra mulher, você já adulterou. O princípio
se aplica de maneira mais profunda. O pecado não se consuma no ato, mas no coração. E a lei o tempo todo nos diz, você é pecador. Não tem para onde fugir. A lei desperta em nosso coração toda sorte de concupiscência, porque sem lei o pecado estava morto. Mas agora o apóstolo Paulo, ele entra numa espécie de drama e o funil começa a se estreitar um pouco mais. Verso número 9. Outrora sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, ele vai dizer, reviveu o pecado e eu morri. Veja, o termo que ele usa, eu morri. Eu fui confrontado pela lei. A lei de Deus adentrou em meu coração. Ela revelou a podridão do meu ser. E eu morri. É isso que a lei de Deus faz. Ela revela que Deus é santo. E ela qualifica o nosso pecado. E nós estamos diante dessas duas realidades. Para mostrar que nós somos pecadores, meus irmãos. Mas no verso número 10 ele diz, e o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo me tornou para a morte. Veja, ele está falando como um judeu que estava lá diante do Monte Sinai. Deus deu a tábua da lei a Moisés. E quando Moisés desce do monte, o povo diz, está aí a nossa salvação. E ele vai dizer, eu pensei que era para a vida, mas me matou. Qualificou meu pecado. O primeiro mandamento vocês quebraram. O primeiro mandamento vocês jogaram fora. Vocês não conseguiram sequer cumprir o primeiro mandamento. Vocês não conseguiram ficar por um pouco tempo sem minha presença. E constituíram para vocês um bezerro de ouro. Adotaram para si ídolos que não foi o Senhor dos exércitos. O primeiro mandamento já está quebrado. E se você tropeça em um mandamento, você já caiu em todos. Veja, meus irmãos. Verso de número 12. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. E ele faz uma pergunta. Acaso o bom se me tornou em morte? Ele vai responder, de maneira nenhuma. Pelo contrário, o pecado para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa que é a lei, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. E ele vai dizer, porque bem sei que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Isso é um dos poucos textos que não se pregam em nossos dias hoje. Essa era a nossa condição. E é isso que Deus faz por intermédio da sua lei com a gente. Nós devemos ter esse senso de que somos pecadores, de que somos vendidos à escravidão do pecado. E se não for a Cristo, onde é que estaríamos? O apóstolo Paulo está dizendo para o povo de Roma, a salvação não é nacionalista não, tá? Tanto judeu como gentil estão debaixo deste juízo. E vocês não podem fazer nada, muito pelo contrário. Todas as vezes que vocês tentam chegar diante de Deus e se salvar pelos vossos méritos, a lei está dizendo o tempo todo à sua consciência, você é pecador, você é pecador, você é pecador. Você não consegue se achegar diante de Deus pelos seus méritos. E a lei o tempo todo está lhes bofeteando, pecador. Mas termina por aí? Não. Ainda tem mais. Verso de número 14. Verso número 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Porque não faço o que prefiro. E sim o que? E sim o quê? Existem algumas interpretações erradas acerca do que Paulo vem desenvolver a partir do verso 15 em diante. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, o bem que quero, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu pratico. Né? Veja, é importante eu dizer para vocês que o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ele não está tratando acerca de uma vida trivial do crente, não, tá? Ele não está falando da sua experiência como crente, não. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque possa ser que, vez ou outra, o nosso coração que é enganoso, a gente pega em algum tipo de pecado e a gente diz assim, o apóstolo Paulo também, né? O apóstolo Paulo, o bem que ele queria, ele não fazia não, ele só fazia o mal.
E o apóstolo Paulo não está tratando disso aqui não, tá? O que o apóstolo Paulo está querendo dizer que até a nossa vontade é corrompida pelo pecado. Quem aqui já leu ou já teve a oportunidade de ler aquele livro de Martinho Lutero, que é uma resposta e um debate com Erasmo de Roterdã? Isso foi lá no século XVI. E esse livro é chamado Nascido Escravo, ou A Escravidão da Vontade. Martinho Lutero defende a tese de que nós não temos livre-arbítrio. E Erasmo de Roterdã diz: nós temos livre-arbítrio, sim. Para chegar diante de Deus, nós temos que querer. E Martinho Lutero diz: não. E ele se utiliza desse texto para dizer: todas as nossas vontades, elas foram afetadas pelo pecado. E ele vai desenvolver a seguinte ideia. Por exemplo, se nós estamos diante de um culto, e eu lanço o convite para alguém dizendo: alguém quer aceitar a Cristo? E de repente alguém levanta a mão e diz: eu quero. Martinho Lutero vai dizer: o pecador está externando aquilo que Cristo já fez internamente. Não foi ele que aceitou a Cristo, foi Cristo que aceitou ele. Porque nossas vontades, elas são voluntariamente inclinadas ao pecado. E eu pergunto para você: como é que se resolve isso? Ele continua dizendo: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Veja a declaração do apóstolo Paulo, verso número 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Meus irmãos, eu pergunto para você, depois de você ler esse texto, qual o livre-arbítrio que você tem? Você cooperou em que na sua salvação? Qual foi a mãozinha que você deu a Deus? Eu aceito, foi isso aí que você fez? Foi Deus que lhe salvou. A nossa condição era essa aqui, ó. E o apóstolo Paulo vai tratar isso de maneira mais clara lá em Efésios capítulo 2. Éramos como os filhos da ira. Toda a nossa consciência, a nossa vontade inclinada ao pecado somente. E isso resulta do que o apóstolo Paulo está dizendo. Nós sabemos o que é o bem. Nós sabemos que isso é bom. Mas o nosso coração não faz. Por quê? Porque somos pecadores. E a lei de Deus o tempo todo está dizendo: você é pecador. Não tem como, não tem escapatória para você. Verso 18, verso 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Verso 20. Se não faço, mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu que o faz, mas o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Veja que ele sempre usa esse termo apontando para ele mesmo. O mal que reside em mim. É o pecado que habita nele. Mas ele vai concluindo e dizendo o seguinte: porque no tocante ao homem interior, eu tenho um prazer na lei de Deus. Veja, existem algumas pessoas que mesmo não sendo crente, elas praticam boas ações. Eu sei que você já viu isso. Existem pessoas que não conhecem a Deus, mas que, por exemplo, compra 200 cestas básicas e vai levar para quem tem necessidade. Existem pessoas que não conhecem a Deus e faz vários tipos de bem. Mas veja, isso não é um meio e nem um caminho meritório para que ele seja aceito por Deus. Pelo contrário, uma vez que nós fazemos qualquer tipo de bem para a nossa própria glória, nós tropeçamos na lei. E a lei nos diz: você é pecador. E nós chegamos à conclusão, meus irmãos, que todo mal que nós praticamos, todos, é oriundo do nosso pecado. E todo bem que nós fazemos, todos, é oriundo da graça de Deus. Não é por causa de você. Nunca foi por causa de você. É por causa da graça de Deus.
Amém, meus irmãos? Mas vejo nos meus membros outra lei, verso 23, guerreando contra a lei da minha mente. Me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Veja, o apóstolo Paulo chega agora no ápice do seu desespero. Ele diz, existe um conflito, uma guerra na minha mente. Existe uma guerra com o espírito contra a minha carne que milita em fazer o bem e não consigo. Ele se sente sem saída, encurralado. E agora ele dá um grito, e esse grito nós deveríamos dar todos os dias. Verso número 24, miserável homem que sou. E ele pergunta, quem me livrará do corpo desta morte? Nós deveríamos dar esse grito todos os dias. Ó Deus, miserável pessoa que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E a resposta já está na ponta da língua do apóstolo Paulo. E desde o verso 1 até o verso número 24, só batendo. Você é pecador. E agora, irmão Silvinho, o que é que a gente faz? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E todas as coisas só apontam para uma pessoa. E ele agora termina o verso número 25 dizendo, dou graças a Deus por Jesus Cristo. Ufa! Veja, todas as coisas só apontam para Cristo. De tudo que ele passou, a consciência do pecado que ele tem. E agora você entende, Deus e a lei, Cristo e eu, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo. Cristo Jesus, nosso Salvador, o nosso Senhor, nos tira debaixo do jugo da lei. Somos pecadores, portanto, não existe mais nenhuma condenação que repouse sobre nós. Cristo nos libertou de todas elas. Cristo nos libertou de Deus, da ira de Deus. É motivo para você se alegrar, não é não? Todos os dias, meus irmãos. Você deve fazer essa oração. Miserável homem que sou, desventurado homem que sou. E quem me livrará do corpo dessa morte? Nunca foi seu livre-arbítrio. Não tem um problema quem crê que nós temos livre-arbítrio, tá? Mas no que se refere à salvação, a salvação é de Deus. Inteiramente de Deus. E você vai ver isso em Romanos capítulo número 9. É só você virar sua página. Porventura, diz o Senhor, o barro pode dizer ao oleiro, ô oleiro, por que tu me fizesse assim? O oleiro tem poder de fazer vasos para a honra e outros para a desonra. E a gente vai dizer o quê? Como é que foi isso, Senhor? É Ele que faz. E por que você acha que na sua salvação você coopera? Você não coopera em nada. Deus ouviu o nosso grito por intermédio de Cristo e pelos méritos de Cristo. Porque se desde Adão até hoje todos os homens fossem oferecidos em sacrifício, ainda não era possível cobrir os nossos pecados. Somente o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo, que nos liberta do jugo da lei. E hoje nós temos a consciência de que somos pecadores. Mas eu tenho uma notícia melhor para você. Uma notícia que nos deixa feliz demais. Aí você vai para Romanos capítulo 8, que é a continuação de Romanos capítulo 7. O apóstolo Paulo diz o seguinte, agora, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós somos tendenciosos do evangelho querer só a parte doce. Um café amargo que tem chantilly, a gente só quer o chantilly. Tem que beber o café amargo. O evangelho nos coloca diante da parede e você é pecador. Mas agora eu tenho que lhe trazer a livre ao seu coração e dizer para você, nenhuma, absolutamente nenhuma, repito, nenhuma condenação repousa sobre você.
Isso é maravilhoso, né, irmãos? Isso é maravilhoso. Nenhuma condenação há para os que estão em quem? Em Cristo. Repousa na sua vontade. Foi você que quis. Eu aceitei. Ele o seu livre-arbítrio aqui. Provei para você que você não tem livre-arbítrio referente à salvação. A salvação é de Deus. Jonas não quis ir para Nínive. Ele pregou para meio bocado de gente. Deus salvou quem ele quis salvar. Um dos homens mais perversos que já pisou nessa terra chama-se Manassés. Livro das Crônicas, capítulo 32, se não me engano. Segundo livro das Crônicas. Manassés matou tanta gente que as ruas de Jerusalém, de um lado a outro, a Bíblia vai dizer, ficou cheia de sangue. E as Escrituras dizem que ele fazia tudo isso para provocar a ira do Senhor de maneira consciente. Ele pegou os 2 filhos dele e ofereceu no vale de Rinom. Ofereceu a demônios Manassés. E Deus permitiu que a nação inimiga prendesse Manassés e o levasse pendurado em ganchos. Tinha muita gente dizendo, olha lá aí, ele agora encontrou o que ele procurou. Mas para nosso escândalo, para aquilo que a gente não entende, a Bíblia diz que Manassés orou ao Senhor. E o resultado? Deus ouviu a Manassés. Ah, meus irmãos. Naquele dia, e tenha certeza, não vai durar muito. Daqui um pouquinho de tempo, você estará lá nas regiões celestiais. Você vai apontar o dedo para o Cordeiro de Deus. E você vai dizer, foi por causa do Senhor. Não repousou na minha vontade. Eu não sabia de nada. Foi o Senhor que fez. E por que é que isso acontece? Porque não existe nenhuma condenação sobre mim e sobre você. Aos que não servem ao Senhor, aos que não conhecem a Cristo. E eu devo ser verdadeiro com você. Se você ainda não desfruta disso, ao contrário das bênçãos que em Cristo nos espera eternamente, você vai provar de males eternamente. Veja, você não tem saída. Tudo que você fez de bom até hoje é um resultado da graça de Deus. Porque até o mal glorifica a Deus. Conforme ele diz a Amós, capítulo 3, verso número 6. Tocar-se-á a trombeta na cidade, e o povo não me ouve. Todavia, sobrevirá um mal à cidade sem que eu, Senhor, não tenha feito. Até o mal glorifica o Senhor. A lei de Deus está constantemente na sua consciência. Quando você está lá naquele quarto trancado lá, na internet da vida que ninguém vê, ela está na sua mente martelando, dizendo, pecador, pecador, você é pecador. Mas isso não é o fim. Porque para aqueles que um dia foram resgatados e tirados do jugo da lei, não existe absolutamente nenhuma condenação contra você. O justo juiz, ele pagou o preço e lhe absolveu. Como isso é bom, né? Não é nada por nós, meus irmãos. E depois de tudo isso, você entende Deus e a lei, Cristo e eu. Romanos capítulo 10, verso número 4. Abra aí, por favor. E aqui eu já encaminho para o fim. Porque o fim da lei é... Diga bem alto. Porque o fim da lei é... para a justiça de todo aquele que nele... O fim de todas as coisas é Cristo. A lei apontava para Cristo. Os profetas profetizaram acerca de Cristo.
Os salmos falam de Cristo. Os profetas menores falam de Cristo. A história culmina em Cristo. Cristo é o fim da lei e justiça para todo aquele que nele crê. Para nós que somos salvos e que estamos sendo salvos, no sentido de que nós não desfrutamos da terra celestial ainda. Eu repito, você vai sair daqui bem feliz, não vai não? Não existe nada que pese contra você lá nas regiões celestiais. Você vai chegar lá e diz, entra aí. Você está salvo. Não pesa contra você nenhuma condenação. Ah, meus irmãos, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Deus, por intermédio da sua lei, todos os dias, Ele nos mostra que nós somos pecadores. Mas por intermédio de Cristo, Ele nos assegura, jamais e jamais Ele nos lançará fora. Porque nenhuma condenação repousa sobre mim e sobre você. Amém. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra do Senhor. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, que eu quis compartilhar com vocês. E eu espero que o Senhor possa aplicar essa palavra aos nossos corações. Desta feita, eu gostaria de perguntar se alguém em nosso meio, se porventura o Senhor, por intermédio do seu Espírito, tocou em seu coração, e você deseja externar publicamente a sua fé em Cristo, eu lhe faço convite, venha para cá, que a gente vai orar pela sua vida. Amém. Caso não tenha ninguém, se você depois quiser procurar alguém da nossa igreja, Deus te abençoe. Amém, meus irmãos? Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Agradeço aos irmãos por ter passado 1 hora me escutando aí. Tá certo? É responsabilidade grande escutar o pastor aí. Substituir o pastor, ele está me vendo, eu acho. Ele vai me ver depois. Mas aqui nós estamos. Tá bom, meus irmãos? Então vá para casa com essa verdade. Nenhuma condenação repousa sobre nós. Amém? Fique de pé, vamos orar. Queria convidar o presbítero Jaelson. Eu vou estar orando. Logo após ele vai estar